mas agora já está tudo certo. Desejo a todos uma ótima aula e um bom aprendizado, turma. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Então, como é importante aprender coisas novas, não é? Foi o que aconteceu comigo aqui agora. Obrigada pela ajuda aí, viu, colega, do projeto aí. Bem, boa noite, pessoal. Meu nome é Celsa Moreira, eu sou médica, sou cardiologista, sou clínica e trabalho muito com longevidade e qualidade de vida. E as perspectivas que nós temos hoje, né, que são muitas, para cuidar da nossa saúde e para cuidar da nossa vida bem, né, saudáveis, que é o mais importante. Então, eu quero primeiro agradecer ao IPPE a oportunidade de estar essa noite aqui com vocês, compartilhando o que eu puder e certamente também aprendendo. E nós vamos conversar um pouco sobre a importância da saúde física, mental e intelectual e todos os aspectos que a gente pode compreender de saúde em relação à saúde também dos negócios que nós desenvolvemos durante a vida, do trabalho, da nossa vida laboral, que também é uma parte importante da nossa jornada aqui, né? E é super importante para a saúde também. Na verdade, a nossa vida enquanto corpo, enquanto mente, a nossa saúde depende muito também da qualidade e das perspectivas boas que nós temos no nosso dia a dia de trabalho, na nossa vida laboral. São duas mãos dando as mãos, né? Então, nós vamos começar mostrando para vocês o vídeo, né, do nosso querido IPPE. Bom, pessoal, então, a minha fala aqui hoje, nós vamos fazer primeiro uma introdução, depois eu vou falar sobre a importância dos nossos hábitos do dia a dia, depois vai ser como cuidar da saúde para produzir mais e melhor na nossa vida de trabalho, e as dicas que são importantes e relevantes e todas práticas para o nosso dia a dia. Então, vamos começar com a introdução. A gente sabe que o nosso corpo, ele pode ser visto também como uma grande empresa. Na realidade, o nosso corpo, ele pode ser compreendido e muitas vezes deve ser compreendido como a nossa mais importante empresa, o nosso mais importante negócio, aquele que a gente deve cuidar com mais afinco e cuidados mesmo, diários, né? O nosso corpo, nós temos bilhões e bilhões de células que podem ser compreendidos como colaboradores, né,
do nosso negócio maior, que é mantermos a vida e a vida de forma saudável, né? De preferência livre, ou a maior parte do tempo livres de doenças, livres de dor, livres de aflição. Então, se a gente compreende o nosso corpo como algo que nós devemos cuidar o dia a dia, a cada minuto, a cada hora, muito provavelmente, durante um longo período, né, muitas décadas, nós teremos saúde, que na realidade é a tradução do bem-estar do nosso corpo, do bem-estar da nossa mente, do bem-estar dos nossos sentimentos, né? Aqueles melhores sentimentos. Então, quando nós reunimos tudo isso, a gente fala em saúde. A saúde é muito mais do que a ausência da doença. A ausência da doença é muito importante, mas ainda mais importante é cultivarmos e implementarmos no nosso corpo a saúde. E toda vez que a gente consegue fazer isso, ao longo do tempo, nós vamos crescendo como negócio bem-sucedido também. E muitas vezes é o nosso organismo que dará as melhores respostas, que nos ajudará a encontrar as melhores oportunidades para os mais diversos negócios que a gente venha a desenvolver durante a nossa vida aqui na Terra. Então, a primeira mensagem importante é que, se a gente fizer uma analogia do nosso corpo com uma empresa que tem bilhões e bilhões de colaboradores, nós talvez tenhamos a dimensão da importância de cuidarmos muito bem de todos esses colaboradores, que são os nossos bilhões, as nossas bilhões de células, né? Todas elas, de todos os tecidos, de todos os órgãos, precisam estar funcionando muito bem para que tudo dê certo, para que a nossa empresa maior, que é o nosso corpo, continue funcionando bem e, inclusive, colaborando muito para todos os nossos negócios, né? Então, partindo deste princípio, nós vamos ver aqui a importância dos nossos mais diversos hábitos. A gente sabe, a ciência nos ensina e nos comprova diariamente que 70% mais ou menos daquilo que nos provoca doença ou ausência de saúde vem dos nossos hábitos. Os hábitos, eles são, portanto, responsáveis pela maior parte ou da nossa saúde ou das nossas doenças. Somente em torno de 30% é que tem uma determinação genética. Então, vejam bem, a importância do nosso comportamento é imensa. Determina em 70%, mais ou menos, a nossa saúde e a ausência de doenças. Aí, nós temos alguns grandes hábitos ou comportamentos humanos que são extremamente ruins e outros, muitos outros, que são extremamente bons, que são aqueles que nos protegem. Então, eu vou falar primeiro dos maus hábitos, daqueles que são os vilões da nossa saúde. Começando pelo tabagismo. O tabagismo, ele é um hábito que todos nós sabemos que é ruim. Mas hoje eu vou
compartilhar com vocês alguns dados estatísticos que são alarmantes mesmo. Para as pessoas que fumam, primeiro é que não tem uma quantidade segura. Um cigarro já é muito pior do que 0 cigarros por dia, né? O tabagismo sozinho é responsável por mais ou menos 7 milhões de mortes por ano no mundo moderno, no mundo de hoje. Ele é responsável por inúmeras doenças agudas e doenças crônicas. Das doenças agudas, é um dos principais fatores que determinam, por exemplo, o infarto e o AVC, que é o derrame cerebral, que são as 2 doenças agudas mais frequentes do nosso mundo. E das doenças crônicas, ele é responsável por pelo menos uns 15 tipos de câncer, e alguns deles muito, muito graves, como o câncer de pulmão, o câncer de laringe, câncer de bexiga, aumenta muito também a probabilidade de câncer de colo. Então, vejam bem, é um hábito extremamente ruim e muito poderoso, capaz de ruir aquele que é o nosso principal negócio, que é a saúde. E a saúde do bolso também, a saúde do corpo, a saúde da mente, porque, de modo geral, as pessoas que fumam têm um sentimento ruim, um sentimento de culpa para com ela mesma, né? Para com a sua saúde. E isso deve ser levado em conta também. Então, são pessoas que, de modo geral, além de trazerem malefícios para o organismo, trazem também para a sua paz, né? Para a sua mente, para as suas questões de felicidade mesmo. E para o bolso, mais uma vez. Então, o tabagismo é um grande hábito ruim, é um grande vilão. As pessoas que fumam, nós vamos ver depois, elas vão produzir menos, porque elas terão menos saúde do corpo e menos saúde mental, menor alegria no dia a dia. E a alegria nos impulsiona a produzir mais. A tristeza reduz a nossa possibilidade de produção. O segundo mau hábito são as bebidas alcoólicas. Para a Organização Mundial de Saúde, isso é uma grande verdade, também não existe uma quantidade segura de consumo de bebida alcoólica. É lógico que quanto maior o consumo, maiores serão os malefícios, né? Mas definitivamente nós médicos e a ciência não recomenda nenhuma quantidade de bebida alcoólica como segura, certo? As bebidas alcoólicas, elas alteram a ação, por exemplo, de medicamentos, que às vezes a pessoa precisa usar para combater problemas sérios, né? Altera também a memória, altera foco, altera atenção, né? Aumenta peso, porque todas as bebidas alcoólicas são muito calóricas, principalmente aquelas fermentadas, né? E geralmente as fermentadas são consumidas também em quantidade maior, mas todas devem ser evitadas. As bebidas alcoólicas também aumentam pressão arterial, aumentam a chance de AVC, mais uma vez, aumentam também a probabilidade de infarto, porque tudo anda junto. A hipertensão arterial é uma doença muito grave, ela é silenciosa, ela é traiçoeira e ela vai corroendo
os nossos vasos por dentro e silenciosamente. Então, se eu tenho um consumo de bebida alcoólica e isso aumenta a minha pressão arterial, esse hábito deve ser condenado e deve ser interrompido. Então, consumo de bebida alcoólica também é um grande vilão, é um mau hábito para a Doutora nossa Celsa, saúde. Oi? doutora Celsa, boa noite. Boa Boa noite. noite. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Até o vinho final de Até semana. o vinho. Na realidade, não há, como eu estou dizendo aqui, uma quantidade que é segura. E a ciência, a Organização Mundial de Saúde, principalmente, recomenda que quando nós estamos discutindo de modo geral, nós devemos realmente não indicar o consumo de bebidas alcoólicas. Se for consumir, se isso for uma decisão da pessoa, entre elas, o vinho, principalmente o vinho tinto, em pequena, moderada quantidade, vamos dizer assim, a que traz menos problemas. Que quantidade seria essa? Bom, do vinho tinto seco, seria em torno de uma taça de 150 ml para as mulheres e em torno de 200 a 250 para os homens. Isto se a pessoa adulta e consciente, por vontade própria, decidir que vai consumir bebida alcoólica. Aí, neste caso, a gente pode não recomendar, mas orientar esta quantidade desta bebida. Mas numa reunião em que nós estamos falando da necessidade dos bons hábitos para promover a saúde, realmente não há uma quantidade segura mesmo, determinada cientificamente em trabalhos bem feitos. E por isto a Organização Mundial de Saúde indica, né, e nos orienta a não recomendar, ok? Certo, certo, doutora Celsa. Mais uma pergunta. Por que que o corpo da mulher é diferente do corpo do homem? Por que que o fígado da mulher tolera menor quantidade e geralmente é metade, né? É porque a capacidade metabólica do fígado da mulher realmente, infelizmente, é menor do que a capacidade do fígado masculino de metabolização, principalmente do etanol, né, do álcool. Então, em termos de liberação para o organismo, em torno de 150 ml da bebida que você me perguntou, que seria o vinho tinto seco, para as mulheres, é a mesma coisa para o fígado do homem se ele consumir 300, 250. A nossa capacidade hepática de metabolização é menor. E isto deve ser considerado na hora das orientações, porque se a mulher acompanhar na mesma quantidade, ela vai ter problemas mais cedo e maiores. Certo? Mulher sofre até nisso, né, doutora? Nossa Senhora. Mas o melhor mesmo, e a minha recomendação aqui, é não consumir, certo? Sim, O, senhora. o terceiro ponto, que é um mau hábito danado, né? É o sedentarismo. O sedentária é a pessoa que não pratica pelo menos 150 minutos de atividade física por semana.
Então, se nós não estamos praticando 150 minutos ou mais de atividade física por semana, nós somos sedentários. E qual atividade física seria essa? Bom, também mais uma vez, a Organização Mundial de Saúde sugere ou indica que a gente deve ter uma parte de aeróbica, tipo caminhada, bicicleta, natação, corrida, e uma outra parte, em torno de 40% desse tempo, na atividade de força e resistência, como pilates, como academia, né, musculação, ginástica com o peso do próprio corpo. Essas duas coisas juntas, e a gente conseguindo fazer em torno de 150 ou mais minutos por semana, a gente consegue tirar da nossa vida esse mau hábito. Porque o sedentarismo, ele é responsável também por mortes e por muitas doenças. Saibam, gente, que agora nós temos uma vantagem. As mulheres que fazem atividade física, nessa quantidade, pelo menos, elas têm uma probabilidade 36% menor de desenvolver eventos cardiovasculares agudos, como infarto e AVC. E os homens que fazem essa mesma quantidade têm uma probabilidade 25% menor de desenvolver eventos cardiovasculares agudos. Então, assim, tabagismo, consumo de bebida alcoólica e sedentarismo são muito ruins para a saúde do corpo humano, seja ele feminino ou masculino. Temos algumas diferenças, mas quando a gente vai somar todos os maus hábitos, a gente vê que eles fazem mal tanto para o organismo feminino quanto para o masculino, certo? Então, o sedentarismo deve ser combatido firmemente. Infelizmente, aqui no Brasil, eu digo no Brasil porque nós temos estatísticas aqui, tem trabalhos da Sociedade Brasileira de Cardiologia que mostram que nas capitais brasileiras, 70% das pessoas são sedentárias, dos adultos com mais idade, dos 60 a mais, quando soma tudo, em torno de 70% estão sedentários. Isso é muito grave para a nossa saúde cardiovascular. Então, é um péssimo hábito, né? Depois eu vou falar do tanto que a atividade física ajuda em todos os tecidos do nosso organismo, certo? O outro mau hábito é comer o que está na frente, é alimentar, jogar para dentro de nós uma alimentação que não é balanceada, uma alimentação que é recheada de comida industrializada, de comida rápida, né? De lanches, de salgadinhos, de refrigerantes, de sorvetes, né? A comida de biscoito, sabe, biscoitinho recheado, presunto, essas guloseimas que a indústria fabrica, ganha muito dinheiro com isso, né? Para eles é um bom negócio, mas para a nossa saúde, para a nossa principal empresa, que é o nosso corpo, é muito ruim. Então, eu vou falar, na hora dos bons hábitos, o que é uma alimentação saudável e o tanto que ela ajuda na nossa saúde e na nossa força de trabalho, certo? O outro mau hábito é desvalorizar as avaliações da saúde,
as avaliações do nosso estado corporal e mental periódicas, né? São as avaliações médica, as avaliações do nosso fisioterapeuta, as avaliações da nutricionista, as avaliações da psicologia, da equipe multiprofissional. Olha, uma empresa, que é o nosso corpo, que tem bilhões e bilhões de colaboradores, precisa de uma equipe muito boa, multiprofissional, para ajudar a cuidar. E isso precisa ser revisto a cada tempo. Acima dos 35 anos, se a pessoa é saudável, pelo menos anualmente. Acima dos 50, ali chegando próximo aos 60, pelo menos a cada 6 meses. E se tem algum problema de saúde, aí vai depender do que é combinado com o seu médico, né? Aí tem a individualização, que também é muito importante. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a promoção da saúde. A gente promove a saúde olhando como ela está. Sabe, aquele medo que às vezes dá de ir ao médico e escutar alguma coisa que não é agradável, ele é ruim. O pior inimigo para a nossa saúde é aquilo que às vezes a gente não quer ver, a gente não quer ouvir, para a gente não precisar cuidar. Porque, sem dúvida, dá trabalho. São muitas células, né? São bilhões de células precisando de cuidados. Então, nós precisamos conhecer o nosso corpo muito bem. Aí, quando eu digo corpo, eu estou dizendo o conjunto integral, sabe? Mente, alma, né? Os sentimentos e, principalmente, também, porque tudo isso influencia no nosso organismo, no conjunto dos nossos tecidos, certo? Um outro mau hábito é o uso abusivo de medicamentos. Os medicamentos, eles são uma arma poderosíssima para tratar doenças. De modo geral, os medicamentos não promovem a saúde, eles combatem a doença, e isso é um conceito importante, porque é preciso ter cuidado, né? O que promove a saúde são os bons hábitos. Então, medicamentos, eles são super importantes para nos ajudar a cuidar das doenças ou dos distúrbios metabólicos que a gente identifica nessas visitas e nas avaliações médicas, que ainda não se transformaram em doenças, mas que saem das metas ideais que são estudadas e que são determinadas como metas boas para a gente ter e ter saúde. Então, assim, medicamento deveria ser prescrito, todos eles, né? A não ser algumas coisas simples para uma dor pontual, né? E aí, mesmo assim, sempre, gente, um conselho que é mais até um pedido, sempre que forem aos seus médicos ou que estiverem com a oportunidade de conversar sobre a sua saúde, sobre as suas questões do dia a dia, conversem sobre qual os melhores medicamentos, até pontuais, para cada organismo, para o seu organismo, né? Os seus médicos devem ser os seus conselheiros em tudo isso, né? Seus amigos e aquelas pessoas que preocupam em te orientar bem, certo? Eu vou chamar a atenção aqui para os ansiolíticos, os antidepressivos, os analgésicos de modo geral, os anti-inflamatórios e os antibióticos. Hoje, a gente vive aqui no Brasil uma situação alarmante de uso desses medicamentos. Os ansiolíticos e os antidepressivos, a gente, como povo brasileiro, nós sempre usamos bastante,
Mas depois da pandemia, ou durante a pandemia, de 2019 para cá, o uso desses medicamentos ganhou uma escala absurda. E isso tem preço. Tem preço para a saúde. Por quê? Os antidepressivos, eles têm efeitos colaterais no coração, eles têm efeitos colaterais no tubo digestivo e têm efeitos colaterais também no cérebro. Os ansiolíticos, além de efeitos colaterais, eles costumam criar dependência, tolerância. O que é tolerância? Tolerância é quando nós vamos precisando de doses cada vez maiores para obter aquele resultado que a gente está querendo. E a dependência é que a gente não fica bem sem usar aquele medicamento. Só que esses medicamentos usados num prazo maior do que 3 meses, 6 meses, muitas vezes causam efeitos colaterais extremamente ruins para a saúde do nosso corpo. Então tenham muito cuidado com isso. Conversem muito com o profissional que cuida de cada um de vocês, ou que ajuda a cuidar. Porque, na realidade, quem cuida do nosso organismo somos nós mesmos. Nós só temos bons parceiros quando desejamos ter, não é? Os anti-inflamatórios são um outro problema muito grande, porque anti-inflamatório, ele tem um poder muito grande de tirar dor. Acontece que anti-inflamatório inflama, intoxica os rins, o tubo digestivo e aumenta a pressão arterial. Então, a gente pode ter insuficiência renal, a gente pode ter gastrite úlcera, a gente pode ter pressão alta, e aí a pressão alta sobrecarrega o cérebro e o coração, de preferência. Então, são situações ruins. Os antibióticos, que também têm uso abusivo aqui entre nós, eles determinam um grande problema. Quando a gente precisar usar de verdade, talvez a gente tenha resistência às bactérias. As bactérias vão desenvolvendo resistência. E aí nós vamos precisando de antibióticos cada vez mais potentes e algumas vezes nós já temos bactérias que não respondem aos antibióticos conhecidos no mundo. Portanto, é um outro pedido. Tenham muito cuidado com o medicamento. Os medicamentos, eles são uma arma muito boa e nos ajuda muito quando bem indicados. Eles tratam doenças. Quando eles não são necessários, não usem, porque eles não vão promover a saúde. O seu organismo, se não precisa deles, já está saudável. Mas o efeito colateral acontece. E ele muitas vezes é imperceptível no momento, mas a conta chega. A conta chega, ok? Então, esses são hábitos muito ruins. Nós temos muito outros, mas eu selecionei esses pensando no nosso dia a dia, pensando em como que nós podemos fazer para evitá-los. Eu fico imaginando que se evitarmos estes que estão aí colocados, a nossa probabilidade de ter uma grande saúde é também muito grande. Bom, agora então, vamos suavizar um pouco e falar dos bons hábitos. Os bons hábitos, eles compõem a nossa garantia. Eu estou entendendo o nosso organismo como uma grande empresa. Todos aqueles maus hábitos concorrem para detonarem a nossa empresa. Mas nós temos os bons hábitos, que devem ser praticados todos os dias para equilibrar e para fazer a nossa empresa maior, que é o nosso corpo,
sobreviver muito bem e passar por qualquer dificuldade como se fosse realmente uma pequenina dificuldade. Então, os bons hábitos começam com uma boa dieta, que é o contrário de comer tudo que a gente tem vontade ou que a gente vê pela frente. É a dieta balanceada. E quanto mais natural, melhor. Aí eu estou citando aqui a dieta mediterrânea, mas tem outras que são muito boas também. Mas o que é a dieta balanceada? Ela precisa ter todos os componentes. O nosso corpo precisa disso. Precisa ter carboidrato, precisa ter lípides, que são as gorduras, precisa ter proteínas boas, precisa ter minerais, sais minerais, muitas vitaminas. Como que a gente consegue isso? Voltando o nosso olhar e o nosso empenho cada vez mais para os vegetais, cada vez mais para a horta, para o sacolão, e fugindo um pouco, sabe, do que é pronto, né? Do que vem ensacado, prontinho, industrializado. Então, assim, a gente precisa de carboidrato, mas nós temos tipos diferentes. Se a gente puder escolher um carboidrato menos glicêmico, é melhor. É um carboidrato com mais fibra. Por exemplo, tudo que é integral tem mais fibra, então o índice de açúcar do carboidrato vai ser menor. Pão integral, batata doce, vários outros, né? Tudo integral ajuda, gente. Tem 30% menos açúcar, então o índice glicêmico, que a gente chama, diminui. Mas o carboidrato é importantíssimo, porque ele é nossa fonte primeira, inicial de energia. Nós precisamos de energia para viver, para sorrir e para trabalhar, para cuidar da nossa outra empresa, do nosso outro negócio, do nosso trabalho. Então, precisamos de carboidrato. Arroz com feijão faz uma mistura maravilhosa, viu? A outra questão da alimentação, que é fundamental, é ter um pouco de gordura. Tem que ter. As gorduras são importantes para fabricar um monte de substâncias importantes para o nosso organismo. Então, nós precisamos sim delas, mas podemos usar as gorduras mais saudáveis. Quais gorduras são mais saudáveis? Azeite, gordura mais magra, né? Evitar aquelas gorduras aparentes, né? Uma quantidade menor, não precisa ser muito, ok? Gorduras mais saudáveis. Nós temos também na nossa natureza, né? As proteínas são fundamentais, elas compõem a maior parte interessante assim do nosso corpo, as nossas células, né? A parte estrutural da energia também, assim como os lípides e os carboidratos. As proteínas também têm que ser saudáveis. Aí nós temos proteína do peixe, do frango, da carne vermelha, com menor índice de gordura, né? Aquelas carnes mais magras. O ovo, que é tão falado aí nas dietas, o ovo pode, desde que não seja em excesso. A clara do ovo é melhor do que a gema, porque a clara do ovo não tem colesterol e a gema tem. Então, é importante ter uma orientação profissional. Os nutricionistas são os profissionais e os nutrólogos, né, capazes de nos orientar melhor para isso. Mas uma coisa muito importante e fundamental são as frutas, as verduras, os legumes, principalmente os legumes que nascem sobre a terra. Aqueles que nascem embaixo da terra têm mais carboidrato com maior índice glicêmico. A batata doce é um dos que tem menos, é um bom alimento. Os que nascem em cima da terra, nós temos as folhas.
Sabe um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês? O agrião é um alimento fantástico, riquíssimo em um monte de vitamina, um monte de coisas boas para o nosso organismo. Todas as verduras, mas eu vou chamar a atenção aqui para agrião, para rúcula, para couve. Tudo que é verde escuro é muito bom em termos de folha. Temos também as castanhas. Não pode ser muito porque elas são calóricas, mas elas são extremamente saudáveis. Então, quando se junta isso, sabe? Muitas verduras, peixe, castanhas, frutas, a gente está falando de dieta mediterrânea, dieta bem balanceada. E aqui para nós, no Brasil, o arroz com feijão ajuda bastante também. Então, isso é importante. A outra coisa importante, eu já falei, que é a atividade física regular. 150 ou mais minutos por semana. As pessoas que fazem infartam menos, têm menos AVC, regulam o peso, têm menor pressão arterial e vivem mais e melhor. E quem faz atividade física produz muito mais no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio. O ânimo é outro. Então, a atividade física é um aliado grande. Quem faz atividade física dorme melhor. Quem faz atividade física tem uma saúde mental melhor. Eu vou voltar um pouquinho na dieta. Atividade física e dieta adequada controlam tudo isso, sabe? E tem uma coisa importante na dieta, que é a gente fornecer vitamina B12, porque nós queremos ter uma memória ótima, um foco ótimo no nosso negócio. Então, é importante ter vitamina B12 adequadamente, né? São os vegetais verde escuro, são os peixes, né? Que tem uma quantidade maior, essas castanhas também. Então, com a atividade física e dieta bem balanceada, nós conseguimos saúde. Aí sim, é promoção da saúde. E também combatemos várias doenças, né? Outra coisa, outro hábito super importante é o sono. Está mais do que comprovado que a gente precisa dormir entre 6 e 9 horas, 8 horas por noite. Então, 7 horas foi determinado como um tempo adequado. E é melhor dormir mais cedo e acordar mais cedo. E as noites de sono, elas são muito importantes para preparar o nosso cérebro para o dia seguinte. São bilhões e bilhões de neurônios que são limpos durante as 7 horas de sono para conseguir trabalhar bem no outro dia, focar nos projetos que a gente precisa, dar conta, né, de tanta demanda do nosso trabalho. Sem dormir bem, a gente produz mal. E isso é uma grande verdade. São inúmeros trabalhos científicos que comprovam isso, né? O outro Doutora bom Celso, hábito. Oi? doutora Celso, mais uma pergunta. Eu ia fazer uma analogia igual a senhora está usando. Quando a empresa vai quebrando as pernas, como a empresa entra na menopausa, e aí? Porque a gente perde isso tudo. Uhum. Como que a gente consegue compensar isso aí? É, a menopausa, ela é uma situação que nós mulheres enfrentamos, né? Na verdade, menopausa é a última menstruação. Então, quando ela para de acontecer, a gente entra num tempo da nossa vida que a gente chama de pós-menopausa, que é um tempo em que a gente tem uma redução drástica da produção do hormônio feminino, que é o estrógeno. O estrógeno diminuindo, também tem uma diminuição do outro hormônio, que é a progesterona. Um dos sintomas é a insônia, né? O outro sintoma é um cansaço excessivo, e aí, às vezes, a atividade física fica mais difícil. Mas olha, nós estamos falando aqui de hábitos, de bons hábitos. Sabe o segredo disso?
é que o nosso cérebro, ele sempre aprende. Mesmo no pós-menopausa, nós somos capazes de ensinar o nosso cérebro a dormir melhor, a fazer atividade física, a alimentar direito. Sabe como? Praticando. Fazendo, por exemplo, no sono, a higiene do sono. Depois de 8 horas não tem luz, depois de 8 horas não tem celular, depois de 8 horas não tem multitarefa. Quer dizer, nem todas as vezes, ou nem todo mundo conseguiria fazer isso, mas isso é extremamente indicado. Estou super cansada hoje, não vou fazer a minha caminhada de 45 minutos. Olha, mas se você lembrar da sua noite de sono, você vai sair correndo para fazer, porque não há um hábito que nos ajude a dormir melhor, mais poderoso do que a atividade física, principalmente a aeróbica. E aí tem uma outra coisa, que é esse outro bom hábito aqui embaixo, ó, que é a vida social de qualidade, que nos ajuda também. E tem aquilo outro que eu falei anteriormente, que é procurar os profissionais que vão te ajudar. Algumas vezes com medicamentos. Mas olha, não tenha dúvida que os melhores auxiliares para combater ou para pelo menos diminuir esses efeitos desse período de pós-menopausa são os bons hábitos. É preciso fazer atividade física, comer direito, e na alimentação tem os alimentos bons também para isso, não é? E fazer a higiene do sono. Se tudo isso não der certo, é importante procurar um profissional. O sono, inclusive, ele hoje é muito estudado, né? Nós temos as polissonografias que nos contam a noite de sono da pessoa. E a partir daí a gente pode também usar aparelhos, usar medicamentos ou não, sempre com parcimônia nos medicamentos. Sabe, é a Líbia que me perguntou? Alegria, Ah, a oi. primeira da Quem? alegria, a primeira da fila. Ah, beleza. Aqui, se nós conseguirmos fazer uma higiene do sono todos os dias, sabe, a gente vai aos poucos ensinando o cérebro que isso é o que o organismo precisa. E aos poucos a gente substitui a falta do estrógeno. Pode ter certeza. Mas é Doutor, preciso o que é higiene do dedicação, sono? né? O que é A a nossa higiene? empresa, corpo, precisa descansar para ficar bem no outro dia. Para isso, precisamos de dedicação. E de auxílio, sim, muitas vezes até medicamentoso. Mas tem um mundo de coisa que a gente pode fazer antes da medicação. A vida social qualificada, o que é isso? Gente, é preciso trocar empatia, trocar afeto, trocar bom dia. Tem um trabalho enorme da Universidade de Harvard que mostrou o seguinte: aquelas pessoas que falam bom dia, o dia delas fica melhor. Quanto mais bom dia, melhor o dia. Quanto mais boa noite, melhor a noite. O ser humano precisa do outro. Esse contato, ele é visual, de pegar. Isso tudo é importante com os cuidados que hoje nós devemos ter, mas a vida social é rica, né, de qualidade boa, né, construtiva. Ela é um dos pilares da saúde e da longevidade, um dos principais, certo? Então, sabe as reuniões que eu vi que vocês participam lá no IPPE, elas trazem vida para o corpo, elas trazem vida para o coração, para o cérebro, para o intestino, para os rins, sobretudo para o coração. Então, é extremamente importante participar, sabe, dos grupos,
contar histórias, sabe? Isso é vida social de qualidade boa. A vida laboral também é um pilar fundamental e é preciso ser com amor, com prazer. Quanto mais a gente consegue isso, maior é a contribuição da vida laboral para a nossa saúde. Então, são coisas que andam juntas, certo? Um outro pilar fundamental é o contato com a natureza. Tem recentemente em 2023 agora, uma revista médica super bem conceituada publicou a conclusão de um estudo de décadas acompanhando enfermeiras americanas. Eram 128 mil enfermeiras que, ao longo do tempo, foram sendo acompanhadas para ver o que mais contribuía para a saúde destas pessoas, a saúde como um todo, a saúde do corpo, da mente e tal. E sabe o que vem em primeiro lugar? O contato com o campo, o contato com a natureza. Contato com a natureza, vida social de qualidade, religiosidade estava lá presente também. Não estou falando de religião, é de acreditar em algo superior, sabe? De ter fé. Isso é importante para a saúde, isso é trabalho científico. Então, um outro pedido, tenham contato com a natureza. O verde é importante. Toda oportunidade que tiverem, natureza, vivam a natureza, certo? As avaliações médicas periódicas são também, ajudam, né, a gente, é um bom hábito, é o contrário lá de não ir, não querer saber. Isso é para a gente poder ajustar o que está precisando ser ajustado, certo? Agora vem uma outra coisa super importante, principalmente quando eu penso no trabalho. O combate ao estresse, a tristeza, a raiva, que às vezes nos acompanha no dia a dia. Tem esse estudo que foi publicado agora, tem uns 10 dias, eu procurei para trazer aqui, mostra o estresse na América Latina em relação ao nosso dia a dia de trabalho. Aqui no Brasil, 46% das pessoas disseram e mostraram nesse trabalho, porque se media frequência cardíaca, pressão arterial, horas de sono, de forma que se chegava a um denominador comum dizendo que a pessoa estava com algum grau de estresse, né? Então, 46% dos trabalhadores brasileiros consideram ou apresentam mesmo estresse relacionado à sua vida laboral, relacionadas ao seu trabalho. Em torno de 25% relataram muita tristeza ou muitos momentos de raiva, de energia não boa em relação à sua vida laboral, às dificuldades do trabalho do dia a dia. Isto tem um impacto imenso na produtividade. Isso da empresa externa. E isso provoca uma série de problemas na nossa empresa interior, né? Na nossa saúde. Então, a gente precisa também combater isso. Combater o estresse, a tristeza, como? Porque, às vezes, os motivos são tantos, e isso é para todos nós. Caminhando, tendo contato com a natureza, cultivando algum grau de religiosidade, tendo uma vida social de qualidade, um pouco fora, né, do dia a dia de trabalho, para dar uma descansada, dormir bem. Quem está com sono tem que dormir, quem está cansado precisa descansar.
Nenhuma atividade laboral deve ser mais importante do que a saúde, porque se for, as duas coisas vão por água abaixo. A saúde e o lugar onde você trabalha, porque a produtividade vai cair, não é? A alegria nos faz produzir mais. E a tristeza é a impossibilidade de ação. E no trabalho, nós temos que ter foco, ação e muito bons resultados. Isso é saudável, né? Então, como que também a gente poderia combater o estresse? Olha, gente, a meditação é importante. O mindfulness, né, que é prestar atenção no momento que nós estamos vivendo, no aqui e agora. Os nossos colegas da psicologia, da psiquiatria, eles chamam atenção demais para a importância disso, e isso é verdadeiro. A gente não pode pensar em todas as coisas do mundo no mesmo tempo, né? Na hora que a gente está no trabalho, é importante focar no trabalho. Na hora que a gente está na nossa reunião social, na nossa reunião familiar, é importante focar nisso, né? Na hora que eu estou fazendo a minha caminhada lá, eu só penso nisso, na minha caminhada, em aumentar o meu desempenho. Quando eu quero dormir, é preciso também facilitar. A gente não pode dormir com o celular na mão, porque ali tem um monte de coisas, de estímulos, que vão corroer o nosso sono. Então, é sobre isso que a gente deve pensar para promover a saúde. Porque quando ficarmos doentes, nós teremos sim os medicamentos, as cirurgias e os profissionais que vão nos ajudar. Mas muito além disso, é promover a saúde. A saúde do corpo, a saúde do nosso trabalho, a saúde da empresa que a gente faz parte. A gente veste a camisa da empresa quando a gente cuida do nosso corpo, que é a maior de todas as nossas empresas, né? Bom, então, como que nós vamos cuidar dessa saúde para produzir mais e melhor? Combater os maus hábitos, que eu citei alguns, praticar os bons hábitos, que eu citei alguns, e contar também, né, gente, com bons serviços de saúde e praticar as orientações que são recebidas. Porque, às vezes, o que a gente vê no dia a dia é que tem pessoas que vão, fazem seus check-ups, escutam bem o que, às vezes, os seus médicos e outros profissionais da saúde estão dizendo, mas na hora de praticar, tem tanto vilãozinho e vilão grande que concorre para ele não fazer o que foi o combinado. E quando a gente não faz o combinado, a conta chega. A conta, infelizmente, não é barata. E muitas vezes ela é triste. Então, é importante no dia a dia a gente repetir isso e a gente praticar isso. Ouvir e praticar. A Organização Mundial de Saúde, ela publicou em 2022 um outro trabalho que fala que as pessoas mentalmente saudáveis, elas podem produzir até 12% mais do que aqueles que têm algum distúrbio mental, cansaço mental, estresse nos mais diversos graus. Então, assim, é preciso combater e cuidar da saúde para a gente produzir mais, não é? Os funcionários que têm um alto nível de satisfação com seu ambiente de trabalho, eles tendem a ser mais criativos, até 3 vezes mais criativos em qualquer função que eles vão desempenhar. Então, a gente precisa cuidar da saúde mental e do corpo e da saúde sentimental de todos nós e dos funcionários e dos nossos colegas, né? E as pessoas física e mentalmente saudáveis, elas fazem uma melhor gestão do tempo. E hoje nós sabemos que um dos grandes problemas que nós temos no nosso dia a dia de trabalho
é o tempo, né? Eu que o diga isso. Eu também tenho problemas com gestão do tempo. Eu, às vezes, fico querendo que o dia tenha 36 horas, mas ele nunca vai ter. Então, a gente é que tem que aprender que nós devemos trabalhar bem, produzir bem, mas a gente precisa cuidar da saúde para que tudo isso aconteça e para que a gente tenha, naquelas 24 horas do dia, o tempo do trabalho, o tempo da família, o tempo da vida social e familiar, que também pode ser junta, e o tempo do descanso, que é individual, que é o nosso sono e para a gente recuperar todas as energias para o dia seguinte, limpar os neurônios, para que eles sejam novamente preenchidos por bilhões de impressões que nós temos todos os dias, né? Toda vez que a gente aprende a lidar melhor com a gestão do tempo, a gente também produz mais. Então, assim, a nossa saúde global influencia profundamente na nossa produtividade no trabalho. Quando a gente produz mais no trabalho, a gente é mais feliz. Quando a gente é mais feliz, volta para nós mais saúde. E aí forma uma roda, né? Uma roda do benefício, né? Uma bola de neve das boas coisas, da jornada mais fácil, mais confortável e mais prazerosa. Então, agora as dicas, né, que são assim práticas para o nosso dia a dia, que são dicas muito pessoais, mas todas fundamentadas, né, na ciência e nas publicações sérias. Dormir cedo e acordar cedo é saudável. Tem até um livro que chama O Milagre das Manhãs, ele já me influenciou. Ele é interessante e ensina a gente como a gente pode praticar isso, né? Assim como a gente pode praticar meditação, a gente pode aprender, porque tudo está aqui, ó, no cérebro. A gente pode dormir mais cedo, acordar mais cedo, e aí nós vamos ter, inclusive, uma gestão melhor do nosso tempo de trabalho. A gente precisa manter uma vida social saudável. As relações sociais de boa qualidade, elas são absolutamente fundamentais para a nossa saúde, para a nossa longevidade e para a nossa produtividade. A gente precisa tomar mais água. Tem que beber água. Olha, nesses dias de agora, né, nesse clima muito desfavorável que nós estamos vivendo, mais ainda, mas no nosso dia a dia, nosso corpo, 75% é de água e 25% é de sólido. Então, nós precisamos, não vamos esquecer de tomar água, principalmente no pós-menopausa, né, nos 60 mais, em todas as idades, mas os 60 mais não pode desidratar, porque quando a gente desidrata, o primeiro órgão que sofre muito é o cérebro, e aí vem confusão mental, prostração e pode ser grave. A gente precisa tomar mais água. Doutora, Oi, deixa eu te fazer outra pergunta de novo. Só eu que estou fazendo pergunta, né? Vou pode te fazer contar. todas, e depois também vai Posso? ter. Obrigada, viu, doutora Cel? A senhora é muito bacana. Deixa eu Obrigada. falar uma coisa com a senhora. Eu bebo uns 10 litros de água por dia. Em compensação, eu passo a noite inteira no banheiro É fazendo porque você está xixi. bebendo muito, é. Mas eu 10 bebo muita litros é água muito. mesmo. E Vamos aí, aqui. eu não durmo, eu passo a noite inteira em Aí branco, não dá. doutora. Que boa pergunta a sua, viu? Sabe por quê? Você Ah, está me dando a oportunidade de dizer o que é tomar água bem, adequadamente, né? A água, que é o melhor de todos os líquidos, aquele que mais nos protege,
nós devemos, um adulto normal, né, que não tenha doença cardíaca, como insuficiência cardíaca ou insuficiência renal, principalmente, nós devemos tomar em torno de 2 litros de água por dia, distribuídos principalmente do momento que a gente acorda até ali por volta das 4, 5 horas da tarde. Depois de 4, 5 horas da tarde, a gente deve deixar uma quantidade bem menor para não acontecer isso de prejudicar o seu sono. Se a gente sabe também que a gente hidrata muito melhor quando a gente toma pequenos goles mais frequentes, mas seria muito bom medir isso para chegar em torno aí de 2 litros por dia. E a gente consumir até ali por volta das 4, 5 horas da tarde. Depois disso, você vai fazer um lanche à noite, toma um pouco de líquido também, mas não vai acontecer isso que talvez esteja acontecendo com você. É tudo uma questão de orientação, é tudo uma questão de saber a De gestão. quantificação. Gestão. Gerir. Oi? De gerir, de fazer uma gestão da água que eu tomo. Exato. Gestão da água e a gestão da água distribuída ao longo do tempo do seu dia. Olha como que é importante a gestão do tempo, a gestão da água, a gestão dos contatos, não é? Sim. Ok? Mas Então, uma outra coisa é comer alimentos funcionais, que são aqueles superalimentos. Eu já falei de alguns deles. As castanhas são muito bons alimentos. Os vegetais, né, gente? Ali tem muitos bons alimentos, né? É, eu citei o agrião, é porque o agrião, numa publicação recente também, ganhou como aquele vegetal que reúne a maior quantidade de vitaminas, sais minerais, que são importantes para o nosso organismo, é um ótimo alimento. Os peixes, né? Todos eles são alimentos bons. Aí, quando eu lembro da dieta mediterrânea, eu penso assim, nossa, que dieta maravilhosa, porque ela é cheia de alimentos funcionais. Então, e ela não é difícil, né? Ela é do nosso dia a dia. Tem um colega meu, cardiologista, que é muito bom em orientar a dieta, que ele fala assim: a melhor dieta é a divina. O que é dieta divina? É que come as coisas que foi Deus que criou. A horta e o sacolão está cheio de coisas que Deus criou. É a dieta divina, os vegetais, as verduras, alguns animais, né? Então, isso é muito importante. Fazer meditação e praticar a atenção plena, que é no momento atual, isso ajuda muito na saúde mental. E a saúde mental ajuda muito no resto todo e também no nosso desempenho laboral. Então, a gente também não aprende a meditar da noite para o dia. Assim como a gente não aprende a dormir cedo da noite para o dia e acordar cedo. Não é da noite para o dia, é praticando, é empenhando, porque nós estamos cuidando da nossa principal empresa, ela merece esse cuidado, não é? E a gente deve sempre, gente, manter o contato com a natureza. A natureza é o bálsamo das nossas aflições. Então, se a gente conseguir natureza, um pouco de meditação e de apaziguamento, nós vamos sim conseguir colocar mais saúde no nosso dia a dia e mais vida com saúde. Porque isso é que é importante, inclusive para a gente conseguir trabalhar bem e, inclusive, para a gente ter muito sucesso nos nossos negócios. A gente também deve ter, ao longo da vida, né, vários negócios e desempenhar todos, né?
Quando eu falo negócios, eu pessoalmente estou dizendo também o negócio lar, né? Fazer as atividades do lar é um grande negócio, né? Preparar alimentos para os nossos parentes e amados, né? E para todos também, que porventura a gente faça, é muito importante. Então, assim, não importa muito onde a gente desempenha as nossas funções que a gente chama de laborais, são todas muito relevantes. O que importa mesmo é a forma como a gente faz e é a forma como a gente consegue ajustar isso à nossa saúde. E a nossa saúde a estas atividades, para que elas sejam prazerosas e não tragam malefícios para a gente e para que a gente consiga fazer da forma mais produtiva possível, né? Então, essas são, assim, algumas dicas. Eu provavelmente posso encontrar inúmeras outras dicas. Eu não sei se nós teremos aí um tempo de perguntas e de bate-papo, né? Mas, basicamente, estas são as minhas considerações, né? Para a saúde do seu negócio, depende muito da sua saúde. E viva o IPPE, né? Eu vi lá quando estive muitas rodas dessa troca social de qualidade, né? Ela ajuda muito essa troca, sabe? E aprender coisas novas, como eu vou provavelmente fazer algum curso lá, vai ajudar muito também, viu, gente? Então, é uma outra dica. Este é o IPPE. Muito obrigada. A gente que agradece, professora. E a gente tem um tempinho ainda, pessoal que quiser fazer alguma pergunta, algum posicionamento com a professora aqui, fiquem à vontade para estar abrindo o microfone, pode estar abrindo a câmera também, para a gente ver a carinha de vocês. Vou fazer uma coisa aqui, professora, que vai melhorar para você. Tá. Isso. E é isso, pessoal. Esse momento é de vocês. Então, façam um bom proveito dele, fazendo perguntas. Eu, Obrigada, eu viu, vou doutora? fazer. Gostei muito da palestra. Acho que você está vendo minha imagem, não, né? Porque Não, eu não Vou consigo ver a solicitar para minha. você abrir aí, Aldeia. Tá. Mandei uma solicitação, só você aceitar. Isso, agora a gente está te Aceitei. vendo. É o seguinte, amei a palestra. Agora, eu tenho uma coisa que eu faço que ficou fora. Eu o quê? adoro uma terapia. Eu faço Ah, terapia de 15 dias. Isso, ótimo. para mim, e almoçar uma vez por semana com as amigas. A gente vai no shopping, como é todo mundo aposentado, a gente vai no shopping, depois vai no cinema. É uma tarde maravilhosa. E isso é muito bom. E a terapia me ajuda a envelhecer com dignidade. Uhum. Como que é seu nome? A Deilza. A Neilza. Na verdade, são duas coisas importantes que eu citei que você faz. A terapia quando eu digo assim que a gente precisa de uma equipe multiprofissional, né, para ajudar, eu citei a psicologia também, que é super importante. A Sim, saúde mental, ela é um determinante fundamental de tudo. E a terapia é a ferramenta principal da área, né, da psicologia, da psiquiatria, para nos ajudar com o nosso equilíbrio mental, nosso equilíbrio emocional, né, que é tão importante. E você está de parabéns de buscar a ajuda profissional para isso. Você sabe
que isso te faz bem. É verdade, E é muito. científico, faz bem mesmo. E eu te aconselho a permanecer fazendo, é ótimo. E o segundo ponto, que Duas é o coisas. encontro com as amigas. O encontro com as amigas no shopping não tem uma vida social qualificada, melhor, com melhor qualificação do que essa. Encontrar amigas no shopping ou na natureza é bom demais. E isso cuida da saúde. Isso faz parte, né? Então, você está de parabéns. É uma coisa que. Ah, desculpa, eu esqueci o que eu ia falar. Três coisas que eu não deixo de fazer. Acho que enquanto eu tiver vida, vou fazer. Meus 74 anos, por exemplo, eu prometo fazer enquanto puder. Ir ao Uhum. IPPE, fazer terapia e encontrar com as amigas. Ótimo! Você está craque. São três ótimos hábitos. Então, continue assim mesmo, porque, sinceramente, isto vai te dar vida de qualidade, Tá, viu? realmente. Muito obrigada pela palestra. Achei ótimo. Obrigada a você, viu? Eu estou deitada de perna para cima, porque já está na minha hora de repousar. Ah, uma coisa muito boa que você está me dando também a chance de dizer para todos é que, principalmente nesses dias quentes e secos que nós estamos vivendo, que é um clima extremamente desfavorável para a nossa saúde, sem dizer que o ar está muito carregado, né, de fumaça e de pequenas partículas, a gente está vivendo dias de secura, dias quentes e com muita poluição do ar em todos os lugares que nós estamos. Então, isso pode gerar realmente algumas doenças ou algumas dificuldades, principalmente aquela respiratória. E uma delas também é que, com esse clima, a gente faz vasodilatação das extremidades do nosso corpo. Essa vasodilatação, que é a dilatação principalmente venosa, acontece de modo especial abaixo do joelho, dos joelhos. Então a gente pode inchar, né? O que a gente chama edema. E aí, uma prática boa, recomendável, é umas 2, 3 vezes por dia, pelo menos, deitar, se for possível, e elevar os membros inferiores a uma altura um pouquinho acima do nível do coração. Isso ajuda na drenagem venosa e diminui muito o edema do dia a dia, sabe? Uma outra coisa que ajuda, mais uma vez, é fazer atividade física, principalmente aeróbica, né? Caminhada, porque bombeia o sangue de volta para o coração e isso diminui os edemas. Então, você está certa em ficar um pouco de repouso e colocar os pés para cima. Isso ajuda. Atividade física, eu faço pilates. Ótimo. Então, aproveite. Você faz pilates 2 vezes por semana, não é? Três. 3. Três. Então, aproveite e faça caminhada nos outros 2 dias, porque aí sim você vai ficar ideal para a Organização Mundial de Saúde. É capaz até de ganhar estrela, viu? Porque aí vai estar completo. O Pilates é ótimo, mas a atividade aeróbica precisa existir também. Então, eu recomendo pelo menos de 2 a 3 vezes aí a aeróbica também. Certo. Tá bom, muito obrigada. Nada. Ô, doutora, muito obrigada, viu? Ô, prazer, viu? Você sabe Você, quem é que está falando? quem? Marília, Ô, Marília, como vai? paciente. Obrigada, viu, doutora? De nada. Você tem alguma dúvida? Eu não.
Eu só tenho, tem sim. O que que é essa mindfulness? O que que é isso? É o esvaziamento da mente? Na verdade, é a gente prestar atenção no aqui e agora. Focar a nossa mente mesmo, né? No que nós estamos fazendo no momento atual, valorizar o momento presente e entrar com tudo que nós temos para este momento presente. Se eu estou, por exemplo, aqui agora com vocês, eu realmente devo colocar toda a minha atenção, todo o meu foco e todo o meu empenho neste momento. Todas as outras questões que eu talvez precise resolver terão o seu tempo também. Mas o que a gente vê hoje é que o ser humano vem sendo submetido a múltiplas tarefas no mesmo período, no mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que desempenhar um monte de coisas e responder a diversas demandas, e muitas vezes até muito diferentes. E isso enche a nossa mente e diminui profundamente a nossa produtividade. Entendi. Muito obrigada, senhora. Tenha uma boa noite de descanso e durma cedo, alimente certinho, viu? E sem beber. Beijo. Beijo. Falando, acrescentando aí, comentando o que a senhora falou, fazer as coisas no momento certo, intensamente. Aí eu lembrei o seguinte, quando eu vou dormir, às vezes tem uma preocupação. Eu faço uma prece, entrego para Deus e falo, amanhã eu resolvo. Ou o Senhor me ajuda a resolver. E durmo. Eu não perco sono se eu estou com problema. Porque a hora de dormir é dormir. Você faz muito bons hábitos, viu? Eu estou bem encantada com assim, com as suas atitudes, porque elas são muito favoráveis. Você está corretíssima, mais uma vez. Faça isso. E uma coisa ajuda a outra, né? Eu tenho certeza que no dia que você vai encontrar suas amigas, aí que o sono é bom mesmo, não é? Realmente, no dia que eu vou encontrar com os amigos, o sono é maravilhoso. Isso Muitas faz perguntas lá parte no dos chat, bons viu, professor? cuidados. Tem muitas perguntas lá no chat, principalmente perguntando se pode beber vinho. Olha lá no chat. E antes da gente estar se despedindo aqui, antes do pessoal estar saindo, vou estar convidando a todos, quem puder estar abrindo a câmera nesse momento, para a gente fazer um registro legal desse momento, para a gente postar nas nossas redes sociais, marcar os amigos, marcar o IPPE, para a gente alcançar ainda mais pessoas, para mais pessoas ainda terem acesso a esse tipo de conhecimento, assim como hoje a gente está tendo uma palestra com uma professora, palestrante, médica, e vários outros temas, e a gente também registrar esse momento, né? Quem puder estar abrindo a câmera, será um enorme prazer a gente estar vendo a carinha de vocês e poder postar nas nossas redes sociais também. Vou dar um tempinho para o pessoal, que eu sei que vocês vão abrir a câmera. Pessoal, não precisa passar perfume, tá bom? Porque vamos deixar para outra hora, quando vocês forem lá no IPPE, nas nossas aulas online, presenciais, nas consultorias. Vou dar mais um minutinho aqui, só porque eu sei que mais algumas pessoas também vão abrir a câmera, hein? E eu posso aproveitar enquanto você está dando esse minutinho para responder sobre as bebidas alcoólicas? Claro, fica à vontade. Então, gente, nós médicos somos realmente, né, orientados pela ciência
a não considerar segura nenhuma quantidade de bebida alcoólica. A imensa maioria dos trabalhos científicos mostram que isso é uma realidade, isso é uma verdade. Existe também na sociedade e até na literatura alguns outros trabalhos científicos também que mostram um ou outro benefício de algumas bebidas alcoólicas específicas, como, por exemplo, a questão do vinho tinto. O vinho tinto, ele tem na sua composição alguns componentes que, no global, a gente chama de flavonoides. Os flavonoides são substâncias que conseguem desinflamar os vasos sanguíneos na sua porção interior. E isto é um benefício, não resta dúvida. Mas, no vinho, por exemplo, além dos flavonoides que causam benefício, nós temos o etanol, que é o álcool em si. E o etanol, ele provoca outros efeitos, como aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca, que na somatória acaba que fica mais favorável para os vilões, vamos dizer assim. Então, quando a gente pensa na bebida alcoólica, por isso que eu falei que se a pessoa decidir consumir, que seja uma quantidade pequena e que, preferencialmente, seja de uma bebida que tenha esses flavonoides, que pelo menos vai dar uma balanceadazinha ali. Mas voltando, e do ponto de vista ético, do ponto de vista profissional e do ponto de vista adequado, vamos dizer assim, a gente não recomenda consumo de bebidas alcoólicas no dia a dia. Ok? Ok. Ok. Então vamos lá, pessoal, para o nosso print da noite, para nosso registro. Mais alguém vai abrir a câmera para participar da nossa foto, do nosso momento aqui? Então, vamos lá, no 3, hein, pessoal? Sorrisão. É um, é dois, é três. Ó, tem mais pessoas abrindo a câmera aí, ó. Vou fazer a contagem novamente. É um, é dois, é três. Aí, turma, muito obrigado pela presença, pela participação de todos vocês nessa noite de aprendizado, de conhecimento, de compartilhar nossas vivências, experiências. E é isso. Obrigado, professora, por tudo, pela Muito noite. obrigada, viu? Desculpa aí o trabalho. É isso, estou fazendo aqui o mínimo. O principal você fez, que foi entregar o ouro aqui para a gente. Muito obrigada, e eu mais uma vez agradeço ao IPPE. Eu realmente fui percebendo, né, ao longo aí, talvez desses últimos 2 anos, a importância desse instituto, porque eu venho me dedicando a estudar mesmo e a procurar entender o que nós podemos fazer e contribuir para a vida saudável e longeva, né? E o IPPE, ele desempenha um trabalho importantíssimo nesse sentido. Então, para mim, é sempre uma honra e uma alegria estar junto com vocês, viu? Muito obrigada, gente. Um grande abraço, um beijo enorme. E vamos praticar os bons hábitos. Nossa empresa merece. É isso. Obrigado, professora. Obrigado, turma. A gente aguarda vocês nas demais programações do IPPE, palestras, cursos, consultoria. A gente amanhã tem o nosso último dia de consultoria, mas a gente sempre tem, então fica o meu convite aqui em nome de toda a equipe IPPE e desejo a todos um bom descanso, uma boa noite e até as próximas.
Tchau, tchau. Até. Tchau. Vou encerrar aqui. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.